Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vídeo porque tem um assuntozinho que, como diz uma amiga minha, ele dá pano pra manga e retalho pra capanga. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Meu nome é Melissa Rossetti, eu sou terapeuta de inteligência emocional, médica veterinária e terapeuta homeopata. E esse é um assunto, inclusive nos meus atendimentos, que às vezes levam a várias reflexões sobre o assunto, porque as pessoas fazem tanta confusão sobre o que é perdoar. Então eu vou começar falando uma frasezinha bem curtinha. Perdoar não é amnésia. Sabe quando as pessoas falam pra você, esquece? Gente, o seu cérebro não é um computador que você manda uma lembrança pra lixeira e joga fora. Isso é tão errado de falar, e eu acho que é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar, porque fica pensando que tem que ter amnésia. Ter amnésia é uma coisa saudável? Não, ter amnésia significa que eu estou num quadro de doença, não é saúde. Então, primeiro conceito, perdoar não é amnésia. O que é perdoar então? Perdoar é você levar a sua vida com aquilo que te aconteceu sem doer. Então, quando eu conto uma história de uma coisa ruim que me aconteceu, e eu conto, e aquilo é muito ruim, ou foi uma coisa ou que me deixou muito triste, ou que me deixou muito irritada, então eu vou contando aquela história vai acontecendo de novo, porque o meu cérebro não sabe o que já aconteceu, o que tá acontecendo ou aquilo que é o futuro. Por isso que as pessoas têm ansiedade, porque o seu cérebro não sabe distinguir isso. O seu cérebro sabe o que você sente, então você começa a contar aquela situação e aquilo vai te dando um sentimento ruim, uma dor no coração. Tem gente que tem sensação no estômago, para outros dá uma enxaqueca, enfim, seja lá o que for. Essa sensação ruim que você tem significa que você não digeriu aquela emoção, que aquilo tá entalado, engasgado. E quando as pessoas falam assim pra você, esquece, eu acho isso tão desrespeitoso, você mandar alguém esquecer, alguém ter amnésia. Porque quando a gente fala pra alguém esquecer alguma coisa que fez muito ruim pra mim, é como se eu estivesse desrespeitando a minha história, se eu perdoasse. Poxa, aquilo me fez tão mal e simplesmente agora eu vou pegar e vou ter amnésia, vou esquecer, ou vou pegar uma lixeira, colocar aquilo ali como se nada tivesse acontecido, porque eu sou um ser superior. Gente, tem tanta gente que faz isso, que tá lá, ó, doendo, tá doendo. Não, mas eu sou muito superior. Não, tô ótimo, isso não tá me doendo. Isso é muito pior, porque lá dentro da pessoa tá um horror, mas aqui fora ela tá, ó, linda, maravilhosa. Isso, inclusive, pode levar a pessoa para um quadro de depressão. Então, coloquem isso lá dentro da alma de vocês. Perdoar nada mais é do que eu lembrar daquela situação que me fez mal e deixar de doer. Então, como é que eu vou perdoar? A primeira pessoa que eu preciso perdoar é a mim mesma. Por quê? Como assim? Alguém me fez mal, eu preciso perdoar a mim mesma? Sim, você precisa perdoar você. Porque sabe quando você lembra daquela coisa, você fica assim, por que eu não fiz isso? Por que eu não falei aquilo? E tem que ter um lugar dentro de mim que tem consciência que aquilo ali aconteceu porque eu permiti. Sabe? Então vamos supor que é um relacionamento tóxico. Você arrumou um namorado, o namorado te chifrou. E é muito engraçado, porque normalmente a gente fala assim, nossa, eu não percebi. Aí quando você vai fazendo terapia, você vai vendo que aquele relacionamento foi dando muitas dicas de onde que aquilo ia parar, como é que aquilo ia acontecer. Quase que existe um modus operandi na forma da pessoa agir. E o outro tá tão encantado, isso falando de namoros assim, que não percebe. Só que isso acontece com amizade, da mesma forma, você não arruma de vez em quando uma amizade, gosta daquela pessoa, confunde, aí de repente a pessoa vai lá e pá, te dá um golpe. Aí você fala, nunca imaginei. Aí você começa a trabalhar aquilo e vê que a pessoa te deu sinais o tempo inteiro. Só que o seu encantamento não deixou que você percebesse para onde que aquilo estava indo. Então, o perdão, ele começa no auto-perdão, de eu me perdoar. Por que eu fui tão ingênua? Por que eu fui tão boba? Sabe, falando uma coisa ruim, por que eu fui tão burra de deixar, de não perceber que a pessoa estava me levando por esse caminho? Por que eu não me cuidei? Por que eu tive uma autoestima tão baixa de não deixar, de não fazer nada? Que carência é essa que me levou para esse relacionamento? E a gente vai ficando às vezes com raiva da gente.
Então o perdão começa em mim, porque eu vou ter que limpar esses sentimentos. O meu cérebro, ele não aceita amnésia. Ele não tem lá a função igual do computador, lixeira, joguei fora, esqueci, mas ele aceita a troca. E isso chama ressignificar. Então, quando a gente vem para um processo de terapia integrativa sistêmica, o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar o que eu sinto. Eu vou aceitar a minha história do jeito que ela foi, com todas as dores, com tudo que teve de bom, com tudo que teve de ruim. E mais do que nunca, eu vou me resgatar. Quem cuida de mim, eu sou um adulto, sou eu. E é por isso que dá certo. Por isso que dá certo até em casos graves, sei lá, uma pessoa foi abusada na infância. Ela precisa perdoar a história dela. Então, tem aquela coisa, porque né, eu era criança, eu não sabia que aquilo era errado, mas aquilo fica ali consumindo a pessoa. E às vezes fica consumindo porque que o meu familiar, o meu tutor, a pessoa que cuidava de mim não percebeu. Ou se é pior ainda, se esse tutor que me fez mal. Né? E aí, como é que você fala para uma pessoa dessa perdoar? Perdoar no sentido de vamos ter uma amnésia e fazer de conta que nada disso aconteceu, e de preferência volta lá conviver com a pessoa que tá te fazendo mal, porque você teve amnésia. Não, gente, perdoar é você se perdoar, perdoar a sua história, aquilo aconteceu, não tem como voltar, então ressignificar. Você vai ressignificar tudo isso. E aquela pessoa que te fez mal, se ela é da sua família, você vai colocá-la numa distância segura. Só que quando você falar dela, você não vai sentir, sabe, asco, você não vai ter dor de estômago, você não vai ter diarreia. Você vai falar, o fulano, inclusive, esse aí é da minha família. Mas ele fica lá e eu fico aqui, eu fico bem. Desejo que ele tenha uma vida boa, próspera, longe de mim. Inclusive, perdoar é isso. Você para de desejar mal, de perder o seu tempo, a sua energia, desejando mal pro outro. Porque sabe o que acontece quando eu tô aqui? Pegando meu tempo, a minha energia, desejando mal para alguém, a não ser que ela esteja na mesma frequência vibracional que eu. E vou repetir, se você não sabe o que é frequência vibracional, tem lá no meu YouTube, Melissa Rossetti Terapeuta, uma série completa de frequência vibracional, e no meu Instagram, Melissa Rossetti Oficial, no IGTV também vocês encontram. Vale a pena dar uma olhadinha para saber o que é uma frequência vibracional. Então, se essa pessoa estiver na mesma frequência que você, ela até vai, talvez, sentir esse mal-estar que você está desejando para ela, só que ela também fica desejando para você. Então, vocês entram numa frequência de uma troca muito doentia e negativa. Então, a forma de você fazer mal para essa pessoa, primeiramente, é fazer mal para você mesmo. Será que vale a pena eu ficar fazendo mal pra mim? Será que vale a pena eu arrumar uma gastrite, eu arrumar uma diverticulite, uma colite pra fazer mal pro outro? E aí, se essa pessoa não tiver nessa frequência vibracional baixa que você tá segurando carvão em brasa aqui, ó, pra fazer mal pra alguém que tá lá. Funciona? Então, uma analogia, perdoar é eu pegar esse carvão em brasa de uma coisa que tá fazendo mal pra mim, só pra mim, e colocar no chão, falar, eu não vou mais queimar a minha mão. Só que eu tava segurando o carvão em brasa, minha mão tá ferida, tá em carne viva. Então agora eu vou olhar para essa mão e vou cuidar dela. Isso é perdoar. Daqui a um tempo, eu soltei o carvão, eu cicatrizei a minha mão, a cicatriz tá aqui para me lembrar. Eu não tenho amnésia. Mas quando eu olhar para essa cicatriz, eu vou lembrar que isso faz parte da minha história, que eu tive algum processo de aprendizado com isso aqui, que o ser humano que eu sou hoje faz parte até dessa lembrança ruim, e seguir a minha vida. Perdoar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser falar mais sobre isso, deixe o comentário, eu vou adorar falar com vocês. Quem quiser fazer uma terapia para poder curar essas dores da alma, eu tô aqui para vocês sempre, fazendo sempre atendimento online com marcação pelo WhatsApp. Até mais!